O tema de hoje é a vida constante em transformação, transformação constante em nossas vidas. E eu queria, o texto base é Romanos 12, 1 a 2, e eu queria ler também Eclesiastes capítulo 3. E como eu estava dizendo, eu gostaria de tentar hoje trazer uma meditação breve, porque para a gente aproveitar o tempo aqui também e ouvir um pouquinho mais você que está em casa e agradecer ao Senhor. Mas eu falei que eu vou tentar porque para mim é difícil falar pouco. Vamos lá ler então Eclesiastes capítulo 3, versículos ou versos, melhor dizendo, do primeiro em diante. Diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e de saltear, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de colher, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Leiamos também as palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, que é o que dá tema ao nosso devocional de hoje. Romanos capítulo 12. Leiamos os 2 primeiros versículos desse capítulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode orar comigo mais uma vez? Se você puder curvar a sua cabeça aí na sua casa, e vamos pedir ao Senhor que nos guie nessa palavra. Pai, eu te agradeço pela tua presença que está aqui. E eu te peço que essa presença também esteja em cada lar, agora que está diante do Senhor orando e buscando a tua palavra. E que o Senhor Deus, ó Pai, use a minha vida como instrumento para a glória do teu santo nome. Que seja uma noite especial e marcante para todos os irmãos que estão celebrando o término desse jejum. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. A vida em constante transformação. Salomão, nesse texto, nessa poesia que ele escreve já na aurora da sua vida, a gente sabe que Salomão, ele tem 3 livros dentro do texto bíblico. Ele tem o livro de Provérbios, que na verdade a grande maioria dos provérbios que estão contidos no livro de Provérbios foram escritos por Salomão, o livro de Cantares ou Cânticos dos Cânticos e o livro de Eclesiastes. Cada um deles foi escrito em uma época da vida de Salomão. Provérbios, quando na sua juventude, o livro de Cânticos já mais na sua mocidade, já na sua aurora, e na sua aurora de vida ele escreveu então o livro de Eclesiastes. E dentro dessa poesia que Salomão escreveu, que está ali no livro de Eclesiastes, que a gente conhece bem, a questão do tempo, ele trata de uma ideia central aqui, que é a transitoriedade da vida. Na verdade, aqui Salomão, diferente do que muitos pensam, não está falando sobre um fatalismo ou um determinismo da vida. Ele não está dizendo que existe um tempo determinado ou pré-estabelecido na nossa vida e esses tempos estão escritos ou estão determinados, contados para acontecer. Na verdade, o que Salomão está
filosofando ali e meditando e lembrando talvez da sua trajetória, é que a vida ela está em constante movimento, que a vida sempre está caminhando e que no universo nada é estático, mas tudo se move e tudo está em constante mudança e transformação. O tempo não pode ser detido, o tempo não pode ser retido, as estações vão, as estações vêm, as flores caem, as flores nascem, elas perfumam, elas murcham, as frutas amadurecem, as sementes florescem, e assim é a vida. Ela é cíclica, ela é transitória e ela vai se transformando em todo tempo e em todos momentos. Um ciclo se encerra e a gente traz com ele aprendizado, a gente traz com ele amadurecimento, a gente traz com ele dores, mas os novos ciclos se abrem, trazendo com eles também novas oportunidades, novos desafios, novos frios na barriga, e assim é a vida. Um dos símbolos de Deus no texto sagrado é o vento. Deus Espírito Santo é celebrado, é simbolizado como um vento dentro das Escrituras. E o vento é o agente de Deus que empurra, que leva, que traz, que não pode ser visto, mas que pode ser percebido, que pode ser sentido, assim como a transitoriedade da vida. Eu li Romanos capítulo 12 e num dos temas aqui dos dias do jejum, se eu bem me recordo, acho que foi o 30º dia, foi num domingo, eu preguei justamente sobre esse texto de Romanos 12, falando sobre a renovação da mente. E naquele dia, naquela ocasião, eu trouxe uma exposição do texto dentro do seu contexto, dentro da sua aplicação teológica. Mas hoje eu queria, na verdade, só passar pelo texto trazendo essa ideia de transformação constante, trazendo essa ideia de transitoriedade. Paulo ali em Romanos capítulo 12, no versículo 2, e se você quiser uma exposição melhor desse texto, você pode ver o 30º dia da nossa campanha, tá lá no YouTube. A gente tem essa ferramenta agora, né? Que bom! Paulo, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 2, ele usa duas palavras gregas para se referir à transformação constante da nossa vida. Quando ele fala não se amolde ou não tome a forma desse mundo, ele usa a palavra morfeu, que significa aquilo que está em constante mudança, aquilo que está em constante transição e que vai assumindo sempre novas formas. Então ele fala que o mundo, o cosmos, ou o mundo que a gente vive, o sistema desse mundo, ele é assim. Ele a cada dia vai assumindo uma nova forma. Ele a cada dia vai se moldando aos costumes da época, das gerações, aos conceitos, e nunca tem uma forma definitiva, uma forma absoluta. Mas aí ele fala, mas transformai-vos, e aí ele usa uma outra palavra grega, que é a palavra forma, ou modelo, ou padrão, da onde vem a palavra forma, da onde vem a palavra molde, que a gente tem no português. Então ele fala assim, olha, esse mundo, se você seguir esse curso desse mundo, você nunca vai ter forma, mas você tem que se transformar na forma, ou no modelo, pela renovação do seu entendimento. E ele fala que de fato esse modelo é Jesus. Jesus, ele é o nosso modelo perfeito. Jesus, ele é a forma do qual nós devemos nos espelhar e buscar sermos
imitadores, devemos buscar ser parecidos, semelhantes a Ele. E para todo cristão nascido de novo, meu irmão, a vida deve ser uma jornada de transformação em direção a Jesus. Paulo fala assim: todos nós somos transformados de glória em glória, como na imagem dele. Em Efésios ele fala: até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Então a nossa jornada aqui na terra é uma avenida de constante transformação em direção a Jesus. Não nos resta tempo agora, mas se você quiser ler depois, Romanos 8, 29, fala que o final da nossa salvação, o propósito final da nossa salvação, é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Ele nos conheceu, Ele nos predestinou, Ele nos santificou, Ele nos chamou para que nós fôssemos semelhantes, parecidos com o Senhor Jesus. Deus nos chamou para que a gente vá sendo transformado dia após dia dentro desse propósito. E o propósito final da nossa salvação é ser como Jesus, porque Jesus é o padrão de Deus. Posso ouvir um amém? Jesus é o padrão do homem perfeito. Jesus é o padrão de como Deus queria e quer que nós sejamos. Jesus é o padrão da criação de Deus. Nós devemos sempre caminhar nessa constante transformação. Posso ouvir amém? E eu queria aqui, para ilustrar essa ideia, ou talvez aplicar ela, dizer uma coisa, que o entendimento do tempo faz com que alcancemos sabedoria. E a falta de entendimento do tempo nos traz melancolia. Eu comecei uma leitura essa semana do último livro do Dr. Billy Graham. O último livro que ele escreveu foi A Caminho de Casa. Ele já estava com 95 anos quando terminou de escrever o livro. E eu pensava que o livro tinha uma temática e fui surpreendido com outra totalmente diferente, mas muito interessante. Que o Dr. Graham, nesse livro, ele trata da velhice dele. E ele conta de como ele, quando era jovem, ele nunca pensava que ele ia envelhecer. Por problemas de saúde que ele teve, por não ter tido contato com muitos familiares que chegaram, à aurora da vida. Então ele estava e nunca se preparou para isso, nunca pensou nisso. E aí ele conta nesse livro como foi difícil para ele encarar a ideia da aposentadoria. Que o Billy Graham, vocês conhecem, ele pregou o evangelho em mais de 196 países. Dizem que através dos seus sermões presenciais, tiveram mais de 3 milhões de decisões de pessoas para Jesus. Onde ele ia, ele lotava estádios, ginásios. E chegou um momento na vida dele que o coração dele dizia que ele devia parar, que ele devia se aposentar. A mente dele lutava contra isso constantemente. O corpo dele dava sinais de que ele não tinha mais como continuar com o vigor e com a efetividade que ele desenvolveu o seu ministério. Mas ele lutou contra isso durante anos. E algumas pessoas sábias de Deus falaram para ele: Dr. Graham, agora está na hora de você fazer a transição. Está na hora de você passar já. E ele fala que foi muito difícil de entender esse tempo na vida dele. Mas no momento que ele entendeu, que ele se rendeu àquele tempo da vida dele, o tempo da aposentadoria para as cruzadas, então ele começou a viver um outro tempo maravilhoso na vida dele, que foi um tempo de mentorear, de treinar, de ensinar jovens líderes para o ministério. E às vezes, irmãos, é difícil a gente entender os tempos da nossa vida.
a transitoriedade dos tempos na nossa vida. Quantas pessoas hoje estão presas a um passado que já não existe mais? As situações que as pessoas já vivenciaram num passado que já se foi. Às vezes você conversa com alguém sobre a fé dela, sobre as experiências de fé dela, e infelizmente, desculpa o termo, parece que você está conversando com um museu. Porque a pessoa sempre está a falar daquilo que ela viveu com Deus no passado. Sempre está falando das suas experiências ministeriais, daquilo que um dia foi. Mas não entende que o Deus de ontem é o Deus de hoje. É o Deus do agora. É o Deus do presente. Quando Deus chamou Moisés para voltar ao Egito, ele falou assim: olha, aqueles que queriam te matar, Moisés, já não existem mais. Moisés, é o seguinte: não seja você um representante vivo de um passado que já se foi. É preciso viver o novo, encarar esse novo desafio, vestir a roupa do agora e vivenciar os desafios que Deus tem para você nesse tempo, Moisés. E para você também assiste, meu irmão. É preciso deixar o passado passar. É preciso deixar o que foi ir. Não seja você um representante vivo de um passado que já morreu e que já não existe mais. Neemias, quando viu que Jerusalém estava em ruínas, a Bíblia fala que ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Depois ele levantou, jejuou e orou, e depois ele foi trabalhar. Às vezes existe o tempo onde a gente chora, onde a gente se lamenta. Isso faz parte da vida, viu? Não se sinta culpado se nesses dias de quarentena você às vezes fica meio triste. Se você levanta meio desanimado. Confesso para os irmãos que teve vários dias que eu entrei aqui nessa igreja e fiquei triste. Triste, por quê? Porque uma realidade que nós tínhamos tão perene, tão palpável e tão vital para nós, que era uma rotina estarmos aqui, de repente sumiu, foi alterada. E às vezes a gente se sente triste mesmo. Às vezes a gente resmunga, a gente reclama e faz parte do processo. Mas não dá para ficar só triste. Não dá para fazer um altar para a tristeza e prestar culto para ela. Não dá para vestir a roupa da tristeza todos os dias. É preciso levantar-se. É preciso orar. É preciso jejuar. É preciso clamar. É preciso buscar esperança do alto. É preciso buscar respostas de Deus. É preciso buscar estratégias, porque Deus é o Deus que reconstrói, que restitui, que traz recomeços, que traz novas circunstâncias. Ah, Jerusalém está destruída. Sim, a cidade do Deus vivo foi desolada. Então Neemias chorou, então Neemias se lamentou, mas ele sabia que Deus podia reconstruir, não a mesma, mas outra. Deus é um Deus da reconstrução. Você chorou? Chega de chorar. Você reclamou? Chega de reclamar. Você orou, jejuou, Deus te deu estratégia, bora trabalhar, bora colocar em prática, bora viver esse tempo novo do Senhor. Posso ouvir uma... Tem hora que você mesmo precisa decidir que o tempo de chorar passou. Chega de sofrer por isso. Tem muita gente que não acredita, mas eu, quando jovem, mais jovem do que hoje, mais criança, eu era muito tímido, muito retraído. E eu perdi muita oportunidade na vida quando criança, quando adolescente, por causa disso. Até que chegou um dia que eu falei, eu não vou mais perder oportunidade por causa disso. E eu às vezes faço as coisas morrendo de vergonha, morrendo de timidez. Mas eu decidi, e é claro, eu decidi e falei de uma forma, nunca mais, mas teve muitas que eu já perdi depois dos nunca mais. Mas eu decidi um dia,
Às vezes você tem que falar, olha, eu não vou mais sofrer por causa disso. Eu sofri bastante, já doeu bastante, chega. Esse tempo de sofrer por causa disso, chega. Você precisa entender o tempo da sua vida. Posso ouvir um amém? Jesus disse aos fariseus assim, olha, vocês sabem ler o céu. Se vocês veem o céu de um jeito, vocês sabem se vai chover. Vocês veem o céu de outro jeito, vocês sabem que vai fazer sol. Mas vocês não conseguem entender o tempo que vocês estão vivendo. Jesus chegou em Jerusalém e ele chorou. Ele falou, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que foram te enviados. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. E aí o tempo da vossa visitação passou. Se a gente não entender o tempo, às vezes o tempo passa. Se a gente não entender o tempo, as oportunidades se vão. A gente estava no meio de um jejum, o irmão falou assim para mim, eu vou começar um propósito de jejum. Eu falei, não! Você não vai começar o propósito de jejum porque a gente já está fazendo o propósito de jejum. Ah, não, eu vou esperar acabar para começar. Não, fazer o jejum que a gente está fazendo. Não perca a oportunidade. Se lança um propósito de 40 dias de jejum e oração, não é para você esperar terminar o propósito, mas é para você fazer o propósito. Porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Por isso que a Bíblia ela é tão enfática em a gente aproveitar as oportunidades. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Eu já estou caminhando para o final, tá? O entendimento que tudo está mudando e que o vento está soprando é vital para a vida, para se viver bem em toda e qualquer situação. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele fala assim, eu aprendi o segredo. Paulo me ensina, e ele ensina, de viver bem em qualquer situação. Sei ter prosperidade e sei ter também necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo usa o termo grego autarkes, que significa autarquia ou suficiência em si mesmo. Ele fala o segredo para que a gente possa viver bem em qualquer situação, tanto de prosperidade ou de necessidade, é você ter a suficiência nas coisas que estão externas a isso. E no caso dele, ele fala, minha suficiência é Cristo que me fortalece. O meu segredo de estar bem é saber entender o tempo. No tempo de prosperidade, eu vou gozar da prosperidade. Mas no tempo da dificuldade, Cristo vai me fortalecer para mim viver esta dificuldade. Posso ouvir um amém, meu irmão? Nada é estático no universo. Tudo se transforma, tudo está em movimento e tudo é sempre novo. Querendo você ou não, na sua vida, tudo vai mudar. Posso ouvir um amém? Tudo nessa terra é momentâneo, tudo nessa terra está se transformando. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. A única coisa que não muda é o nosso Deus. Mas o nosso entendimento de Deus muda. Ele progride, ele evolui. Por isso que Oséias diz no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O relacionamento com Deus, ele é vivo. E o nosso entendimento e a nossa percepção de Deus, ela vai mudando. A gente não consegue definir Deus, mas a gente consegue percebê-lo. E ao passo que a gente vai se relacionando com Ele, a nossa compreensão com Ele vai se dilatando, vai aumentando. E a gente vai crescendo nisso. Posso ouvir um amém? Mas nessa vida que vivemos, tudo vai mudar. Tudo vai sendo constantemente transformado. Um dia eu falei pro Noah assim, falei, Noah, promete pro papai que você não vai crescer? E ele falou, prometo, papai.
Aí um dia desse eu tava brincando com ele, eu falei, Noah, você não prometeu que não ia crescer? Porque você tá grande desse jeito? Eu falei, papai, é que eu não consigo não crescer. Querendo ou não, irmãos, a vida tá mudando. Eu fui numa palestra sobre igreja e o pastor falou assim, achei muito engraçado. Ele falou assim, ó, tem igreja que tá prontinha pro século 20. O problema é que o século 20 já passou. Ah, pastor, mas eu não aceito que o século 20 passou. Você pode não aceitar, mas passou. Ah, eu não aceito que eu não tenho mais a mesma vitalidade que eu tinha quando tinha 18. Tá bom. Eu não aceito mais que eu não tenho aquela mesma capacidade, aquela mesma energia. Você pode não aceitar. Mas aceitando ou não, você não consegue deter que a vida está constantemente mudando. Esse tempo bom que a gente vive, ele vai passar. Mas isso também serve para o tempo ruim que você está vivendo. Ele vai passar também. Posso ouvir um amém? Não há dor, sofrimento que dura para sempre. Não há tempo difícil ou de dor que se perpetue, porque tudo é transitório nessa vida. Um dia, um jovem pediu um conselho para um sábio e falou assim, eu preciso ter uma frase comigo para que eu possa olhar no tempo de dificuldade e ela possa me fortalecer. O sábio falou assim, carregue essa frase, vai passar. Eu não gosto de tatuagem, tá, gente? Mas se tivesse que fazer uma tatuagem para os dias difíceis, eu faria, vai passar. Mas eu não faria, viu, irmão? Porque eu não gosto de tatuagem. Mas também não sou contra quem tem, tá bom? Mas escreve aí no seu Facebook, escreve aí no seu Instagram, escreve aí no seu status, você que está passando por um dia difícil, que você acha que não vai passar, escreve assim, vai passar. Quantas vezes a gente já viveu situações na nossa vida que a gente achou que nunca ia passar? Que nunca nós íamos atravessar aquilo. E hoje a gente olha como memória. Todo tempo passa, todo tempo chega, meus irmãos. E a minha conclusão é que, às vezes, as circunstâncias da nossa vida vêm de assalto. A gente não programa, a gente não estava programado, mas elas simplesmente chegam e acontecem. Elas invadem a nossa vida. Se isso aconteceu com você durante essa pandemia, se isso tem acontecido com você durante esses dias, não brigue. Não tente resistir. Não tente entender. Apenas aceite e busque se adaptar. Busque aprender com isso. Busque dar frutos. Busque dar glória para Deus. E busque um caminho para ser feliz. Se a vida te deu um limão, faz uma limonada. O Noah agora está numa fase que ele está cantando. Eu até compartilhei com os irmãos a música da Aquarela. Aquela música antiga do Vinícius de Moraes e do Toquinho. E eu conheço essa música desde criança. Mas eu nunca entendi a profundidade daquela letra. Esses dias a gente estava voltando, acho que de São Paulo, e a Simone falou, você sabe que essa letra é muito bonita? Eu falei, sei. Mas ela falou, você já percebeu o que ela fala? Eu falei, não. Ela fala da transitoriedade da vida. Eu falei, E aí a gente começou a escutar e ela começou a explicar ali. Eu falei, é verdade, nunca tinha pensado nisso. E eu queria ler essa música aqui pra gente terminar aqui a nossa mensagem.
Você conhece a letra, não vou cantar, tá bom? Essa podia até cantar aqui no louvor, mas... Não, já pensou se eu cantar aqui no louvor da igreja? Aí eu vou ser crucificado já. Fala assim: numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. É fase da infância. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, no instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul. Olha aí, que bom, João. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinta um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. O Noah canta num prédio azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená. Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Tudo isso a gente faz na infância. A gente imagina, a gente cria, a gente desenha. Tudo acontece na imaginação. Mas aí a gente vem em uma outra fase, a fase adulta. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Fase adulta. Aqui a gente pode colocar bebendo aqui um suco, um refrigerante, né? E aqui fala da fase adulta, onde muitas vezes a gente se sente onipotente, né? Onde a gente se sente super poderoso. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro num simples compasso e no círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. Aí chega os obstáculos da vida. E aí a gente vê que a gente não é tão poderoso assim. Que a fé em Deus também tem as suas tempestades, as suas dificuldades e as suas limitações. E aí a gente entra numa fase em que é o futuro, ele fala do futuro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que nós tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida a rir ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer o que ver ou ver o que virá. O fim dela, ninguém bem sabe ao certo onde vai dar. Nós sabemos, vai dar na eternidade. Vemos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá, terminará o colorido da aquarela da vida. Então nós estamos nessa transitoriedade, constante transformação, meus queridos. E nós estamos indo para a nossa aquarela celestial, sendo transformados todos os dias na imagem de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que se não for o Senhor na nossa vida, se não fosse a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade, Pai, o que seria de nós, Pai? A melhor e a mais preciosa promessa, Pai, na tua palavra, é que o Senhor estará conosco por todos os dias da nossa vida. Que a vida é transitória e passageira, que ela está em constante mudança, Pai. Mas a tua presença permanece conosco. Nos dias de choro, nos dias de alegria, nos dias de assaltos, ó Deus. Nos dias onde a gente tem todas as respostas, ó Pai. E nos dias que a gente não consegue explicar nada, Pai. Estamos vivendo um tempo desafiador, meu Pai. Como humanidade, como nação, como famílias, como igreja. Mas não queremos, ó Pai, ficar, ó Pai, sentados reclamando e murmurando. Mas queremos aceitar esse tempo que o Senhor nos deu e pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê garra, que o Senhor nos dê, ó Pai, energia, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê, ó Pai, a capacidade de entender, ó Pai, esse tempo e viver nele, de acordo, Senhor Deus, com a tua vontade. Nos ajude a aceitar as perdas, Pai, que esse tempo nos trouxe, ó Pai.
e aceitar os desafios que Ele está nos impondo, Senhor, mesmo que a gente não estivesse preparado para Ele, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a entender, ó Pai, que não adianta a gente ficar, ó Deus, ó Pai, chorando e se lamentando por um passado que já foi, Senhor. Nos ajude, Pai, a viver com sabedoria o tempo que se chama hoje, Senhor. O tempo de agora, Senhor Deus. E que tudo isso, Senhor Deus, ó Pai, de alguma forma possa trazer glória para o Teu santo nome, Pai. Não nos cabe entender todas as coisas, ó Pai, mas nos faz entender, ó Pai, como nos portar e como vivermos, ó Pai, a Tua vontade nesse tempo, Senhor. É a minha oração, Pai, e a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.